Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao Evangelho no Lar, na sua campanha mundial. Estamos aqui com a Tânia Menezes, nossa convidada e parceira desse projeto, Cultive a Ideia. Hoje o convite é para falarmos sobre Natal de Amor e agradecer a todos vocês a presença por este momento fraterno. Então, Tânia, é uma alegria, sempre gratidão pela sua presença neste trabalho, na sua continuidade da divulgação da mensagem do bem. É uma alegria a gente estar aqui, estar falando com a Tânia nas vésperas do movimento Você e a Paz de Salvador, movimento que conta na sua 28ª edição. E nós participamos de algumas edições aí em Salvador, umas 3 edições, e também em Amparo, umas 3 edições. A gente sabe como isso é importante, esse planejamento que o nosso querido tio Divaldo realizou, esse planejamento de fazer o movimento Você e a Paz em inúmeras cidades do Brasil e inúmeras cidades, países do exterior. Então, é uma alegria a continuidade desse projeto, que é um projeto que ele reflete a união de todos os conceitos religiosos, para a gente falar de paz, para a gente falar de harmonia e estarmos juntos nesse sentido. Eu acredito que, como Leon Denis colocou uma vez, né, que a doutrina espírita, que é o futuro das religiões, é nesse contexto, sem barreiras, sem bloqueios, sem discriminações. E esse movimento Você e a Paz é fantástico, porque eu sugiro que os irmãos vejam no site da Mansão do Caminho os convidados no movimento que vai acontecer aí na Praça do Parque, né, no dia 19, a partir das 19 horas. Na mansão fica no Pau da Linha, né? E então a gente agradece a oportunidade mais uma vez. Todos os anos nós fazemos esse programa quando aqui estamos nas vésperas do movimento Você e a Paz. E a Josi aqui fez alguns projetos até baseado nesse encontro. Nós já chamamos o Padre Olavo aqui e outros irmãos para falar do ecumenismo, a importância disso. E a gente vai agradecendo a oportunidade e passando para a nossa prece, para depois estarmos junto com a Tânia. Nós vamos passar essa informação para os outros colegas que estão nos outros canais, né? Para que nós possamos depois ter esse vídeo visualizado, que é um movimento para a gente falar Natal do Amor. Mandando um abraço desde já a nossa irmã Luziane Bahia, que teve compromissos profissionais. E mandando um abraço aos irmãos do Rio Grande do Sul, do Paraná, que estão na Mansão do Caminho. Querido Mestre Jesus, é uma alegria nós estarmos aqui com a Tânia, representando a Mansão do Caminho, representando a cidade de Salvador, que é uma cidade de luz, eu diria, do mundo. Porque daí Divaldo saiu inúmeros anos para divulgar o bem em outros países. E falar do movimento Você e a Paz é falar da união de todos em favor dos movimentos sociais, em favor da caridade, em favor do trabalho que visa acolher as pessoas, que visa acolher os irmãos que precisam, de uma forma ou de outra, de movimentos de solidariedade, de movimentos que possam fazer a diferença na sociedade. Sempre nesse movimento Você e a Paz. No seu início, são transmitidos personalidades que marcam o mundo, como Mahatma Gandhi, e tantos outros, Maria Teresa de Calcutá e tantos outros irmãos contemporâneos, que transmitem a mensagem da união, da fraternidade. Querido Mestre Doce Jesus, com os benfeitores que aqui estão mais próximos de nós, assim como a benfeitora Joana de Ângeles, os benfeitores que cuidam da Mansão do Caminho, das reuniões públicas, das reuniões mediúnicas, das reuniões de assistência,
Rogamos aos mentores também desse nosso trabalho, que é simples, mas é de coração. Evangelho no Lar, campanha mundial, onde rogamos a paz, rogamos a grande mensagem do nosso querido Francisco de Assis, que nós possamos ser instrumentos da paz. Obrigado pela oportunidade bendita de estarmos vinculados à mansão, através desses voluntários que residem em Salvador e fazem com que essa luz seja espargida através das redes sociais, a todo o Brasil, a todo o mundo. Então, pela Federação Espírita da Bahia e por todos os demais irmãos que estão aqui conosco, na TV IDEAC, do Rio de Janeiro, e todos aqueles que acompanham o nosso canal, nós rogamos que a luz do Cristo seja morada e constante em nossos corações. E próximo da antevéspera do Natal, nós rogamos que esse Natal de amor seja cada vez mais, falando mais forte e mais alto em nossa jornada evolutiva. E que aqueles que fazem conosco esse coral de agradecimento a todos os irmãos que foram e são nossos contemporâneos, que fazem esse elo de amor, essa cadeia de união. Nós bendizemos a Ti, Mestre amado, que possa derramar as bênçãos sobre os irmãos que foram os iniciadores desse projeto. Divaldo Pereira Franco, Tio Nilson e todos os colaboradores que já fazem parte do plano maior, mas que deixaram aqui. Os mensageiros que carregam a bandeira de falar do amor, da caridade, do trabalho constante, para falar da importância do você, a paz e o amor em nossos lares, que essa harmonia seja o reflexo dos ensinamentos do Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Hoje, queridos irmãos, a nossa inspiração vem do capítulo Natal de Amor, de Joana de Ângeles, que nos convida a olhar o Natal para além das comemorações sociais, né, Dani? Das luzes, do coração. E também simbolizar isso na lembrança do verdadeiro Natal, que acontece dentro de nós. Como permitimos que Jesus renasça em nossos corações, ilumine a nossa vida com atitudes renovadoras, sentimentos, novas escolhas. Joana de Ângeles nos mostra que o nascimento de Jesus representa como uma chegada da luz ao mundo íntimo da criatura. O Natal, uma grandeza espiritual que se expressa, não é, através de simplicidade, pureza e essa disposição sincera de servir. E destaca que o Natal adquire o sentido verdadeiro quando realmente transforma ações concretas de amor. Que, sim, é importante celebrar, é preciso viver o Natal, né? Porque torna-se um momento de refazimento interior. Porque quando nós dispomos a perdoar, estender a mão, reconciliar, praticar caridade, isto manifesta o Natal, não é? Então, o Natal é uma experiência contínua, que se mantém acesa durante o ano, inspirando gestos de bondade. Quando escolhemos ser melhores hoje do que fomos ontem, o Natal se prolonga. Então, o Natal de amor é um convite a esse renascimento, no cultivo de compromisso constante com o bem. É um chamamento, não é, Tânia, queridos irmãos? Jesus nascer, não apenas na lembrança histórica, mas da prática cotidiana de nossas relações. Gratidão a todos vocês que compõem esse momento de paz e o convite de Joana, inspirados a viver o verdadeiro sentido de Natal. Convidando a Tânia para o seu momento de reflexão, a sua experiência, inspiração para esse momento de fraternidade. Obrigada. Boa tarde a todos, boa noite, né, para quem já está em um
outro momento, aos queridos amigos Josi e o querido Luiz, que nós possamos ter neste momento de reflexão a sensação, a percepção de que Jesus está mais próximo de nós, porque estamos falando muito de Jesus neste momento, e por falar mais dele, parece que a gente sente mais perto. E por que não falamos de Jesus todos os dias? Por que vamos falar mais nessa proximidade do Natal? Então, a vocês que nos assistem nesse momento, os nossos votos de muita paz, que se estenda para os seus familiares, amigos, aqueles que no futuro também estarão acompanhando essas reflexões. A benfeitora Joana de Ângeles, ela não tem somente neste livro, porque, na verdade, Desperte e Seja Feliz é o tema que está proposto, Natal de Amor. Mas ela tem outros livros que vai tratar do amor, do Natal. E aí a gente vê um espírito como Joana de Ângeles, porque ela traz a referência ao Natal em várias de suas obras. Tem um significado. E aqui ela começa dizendo que Jesus, ele é o filho bem amado de Deus. Eu fiquei pensando nesta alusão que ela fez a Jesus como filho bem amado. Porque o pai, ele não tem nenhuma distinção por qualquer um dos seus filhos. Ele envia os recursos para aqueles que estão mais adiantados, que estão em condição mediana, para os que estão mais atrasados. Mas você ouvir na leitura, naquilo que foi a fala da benfeitora, de que Jesus é este filho bem amado. Então, a gente pode, assim, ampliar para entender que o Pai confiou nele para poder trazer esta mensagem que dividiu a história, porque o nosso tempo ele está dividido antes de Jesus, depois de Jesus. E é a própria benfeitora que mais adiante na mensagem, ela vai dizer que nunca mais a humanidade seria a mesma. E aí eu pergunto a vocês, se nós fôssemos fazer uma análise pessoal, o que eu era antes de conhecer Jesus, na presente existência, e depois que eu conheci Jesus, e neste momento onde eu busco aprofundar mais Jesus, eu tenho certeza absoluta de que nós não somos as mesmas pessoas. Nós estamos diferentes pelo fato de estarmos nos aproximando, tentando viver mais o Evangelho. Natal de Amor, quando ela coloca a palavra amor, isso nos faz lembrar o que Lázaro escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Item 8 é Lázaro que vai abrir. E ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. E vem a benfeitora, Natal de Amor. Existe Natal sem amor? É uma reflexão. Porque o Natal, ele nos faz um convite a este momento do nascimento de Jesus. Na fala de Josi, né? A simplicidade. A própria história traz este momento do nascimento, a grande e primeira lição de Jesus, que foi a humildade. Onde nasceu Jesus? Nasceu no lugar onde viviam os animais, porque ele, José e Maria, saiu para poder atender às leis, o recenseamento, só que Maria teve as dores do parto
E como as vilas, as províncias, elas estavam cheias por conta dessa movimentação de pessoas, não havia mais lugar e um desses que hospedava pessoas indicou este local para onde se dirigiu José e Maria. Então a gente já pensa neste marco inicial. Como foi que Jesus chegou para nós? Em uma noite onde viviam os animais, mas cercado deste mais puro sentimento do amor. Amor de pai, amor de mãe, amor de Deus. Deus que envia também os 3 reis magos, que aí nós vamos, ao longo da história, pensar, cada um ofertando, trazendo uma oferenda que tinha uma simbologia. Mas a partir daí a gente também já percebe essa estreita comunicação dos encarnados com os desencarnados, porque eles foram direcionados para aquele lugar. Depois José ouviu que precisava mudar de roteiro, e tudo isso através de uma direção que emana do alto e que todos nós temos esta capacidade de sermos orientados na medida em que nos colocamos à disposição para esta orientação. Então, quando Lázaro traz para nós a respeito deste amor que resume a doutrina de Jesus por inteiro, ele ainda apresenta 3 fases pelas quais nós vamos transitar, e a primeira é do instinto. O instinto, quando nós pensamos, mas o instinto, só chegamos ao cume se dermos os primeiros passos, que é na base da montanha. Então, o instinto, ele é a fase preparatória para que possamos chegar ao ponto máximo do sentimento, conforme escreve Lázaro, que é o amor. Então, vem a benfeitora trazer para nós este Natal de amor, nos fazendo um convite para que possamos estar cada vez mais na vivência deste amor, através de uma expressão em nossas ações que vão estar assinalando a presença de Jesus em nosso mundo íntimo. Também a benfeitora vai trazer que Jesus, no seu ministério de amor, esse ministério que foi o elo de união de um passado. Quando Jesus chegou aqui à Terra, como estava a movimentação em diversas localidades do mundo? Vamos para Roma, para aquela região. Aí vemos que eram marcados as pessoas pelas intrigas, pelas vaidades, pelas dores, pela prepotência. Então, Jesus, ele chega em um momento onde tudo isso está assim muito forte, muito presente, e é como se nós, quando estamos sentindo a dor, nós buscamos um remédio para que a nossa dor ela se torne mais amena. E aí a gente pensa, poxa, será que não teria outros recursos para suavizar essa dor? Certamente que a divindade, o nosso Pai, ele sabe daquilo que é o essencial para aquele momento. Então, deveria estar se vivendo dores intensas, muitas intrigas, muitas vaidades, muitas presunções. E aí o pai, observando na sua ótica, agora é o momento. Eu vou enviar aquele que vai me representar. E aí a gente pensa, eu acredito que todos nós tivemos uma participação a esta época de Jesus.
porque temos este sentimento de proximidade, mas uma proximidade que o rejeitava. E que agora nós estamos aqui para poder aproveitar mais as oportunidades, refazendo os nossos passos, os nossos caminhos que vamos trilhar pela estrada da nossa existência. Lá atrás, talvez nós estivéssemos mesmo situados neste lugar da presunção, neste lugar da vaidade, que passa junto a nós esse ser, conforme diz a benfeitora aqui na mensagem, que desceu dos astros para se tornar a ponte de ligação nossa com o Pai. Então vejam que é uma linguagem simbólica, mas que o seu símbolo ele traz uma representação que marca a todos nós. Então, estávamos em um lado oposto. Aquele lado que não aceitava Jesus, aquele lado que era melhor viver com a vaidade, viver com a prepotência. Claro que a gente não queria viver com a dor, mas tudo isso, quando vai chegando, quando vai se avolumando, o que é que vem o Pai e diz? Não, está na hora de enviarmos algo para suavizar. E aí ele envia esse grande presente que nasce. Sabemos que Jesus não nasceu nesta época, em dezembro, mas isso é uma outra história e que nós vamos, de fato, estar nos detendo ao que é essencial. O que é essencial para falar deste nascimento? É trazer essa história como um marco para que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas diferentes, pessoas mais harmonizadas. Porque, veja, quando Jesus veio, quando ele nasceu, existia guerras, existia violência. Então, parece que na sua chegada, este clima ele foi se tornando mais ameno, e com o passar do tempo é como se nós voltássemos às nossas origens de prepotência, às nossas origens de violência, e chega então Jesus para poder trazer na sua mensagem, e especialmente na mensagem de Natal, essas bênçãos que nós precisamos derramar na direção daqueles que agora estão passando por momentos aflitivos, atravessam dores, tempestades existenciais. E aí a gente não imagina que, por exemplo, milhares de pessoas no mundo, nesse momento, passam fome. Estamos às 14 horas do nosso horário de Brasília, nosso fuso horário. Eu já almocei, acredito que Josi e Luiz já tenham almoçado. Paramos para pensar quantos na hora do almoço não tem um grão de feijão para poder colocar no seu estômago. É para eles que Jesus nos faz o convite, para que nós possamos pensar que a miséria ainda está pairando ao nosso redor. Mãos estão se estendendo na nossa direção sem que nós enxerguemos, pedindo este apoio. Mas quando nós falamos das dores, parece que nós estamos fazendo um movimento para poder atender às dores materiais. Isso é importantíssimo, porque sem o alimento, nós não vamos conseguir raciocinar bem, nós não vamos conseguir manter o nosso corpo em pé. E aí eu lembro, trazendo um exemplo da própria instituição Mansão do Caminho. Quando nós abrimos o ensino médio,
que é a Escola Nilson de Souza Pereira, alguns alunos no meio da manhã, porque começou com o ensino matutino, depois ele virou diurno, alguns alunos desmaiavam, passavam mal. E aí a diretora descobriu que aquilo acontecia porque eles saíam de casa sem tomar café, porque não tinha café para tomar, não tinha um pão para comer. E aí o nosso tio Divaldo, que foi que disse, eles vão chegar e vão tomar o café da manhã. Como é que nós conseguimos aprender quando estamos com o estômago urrando de fome? Não há aprendizado, gente. Então vejam que alguns conseguem ser beneficiados com um programa desse, mas é um programa restrito, que não dá para atender a todos estes alunos que estão nas escolas públicas, que vão para as suas escolas diariamente sem o alimento, sem o café da manhã, ou que estudam à tarde e que não têm o almoço. Então, Jesus bate à nossa porta para que nos tornemos mais sensíveis, para que possamos pensar: quem sabe fui eu que um dia não tinha o alimento e encontrei à minha frente alguém que pôde saciar a minha fome. Talvez, se nós pensássemos mais nessa direção, conseguíssemos viver esse amor, expandir este amor, porque todos nós temos em nosso íntimo a centelha divina, que é a expressão do amor. Todos nós sabemos que Deus é amor. Então, se Deus é amor e se Ele nos criou, como é que nós não temos amor? Nós temos sim. Só que para alguns, este amor ainda está obscurecido, ainda está tímido, ainda não se expande. Ah, mas eu não tenho condições de oferecer um pão se falta o pão à minha casa. Tá certo. Se está faltando a minha casa, eu não vou ter como oferecer. E a presença? E o carinho? E a escuta? E o estar disponível a... O meu vizinho está fazendo uma obra. Eu posso ajudar a carregar um balde, a fazer isso, a fazer aquilo. É isso que vai se ampliando ao nosso redor e possibilitando que nós possamos, de fato, viver esta mensagem de amor. Tem uma história que o nosso tio Di contou algumas vezes relativa ao Natal, de uma criança em torno de 6 anos. Ela era cuidada pela sua irmã, que era uma adolescente chegando à idade adulta, e viviam com muitas dificuldades. Certa feita, ela passava na frente de uma loja e viu um colar que tinha pérolas azuis, contas azuis, e ela ficou encantada com aquele colar. Ela entrou, foi até o vendedor e tirou do seu bolso um pacote que tinha algumas moedas e perguntou se aquelas moedas daria para poder comprar aquele colar. Então o vendedor, ele ficou interessado por aquela história, perguntou a ela para quem seria aquele colar, e aí ela disse que desde que a mãe tinha falecido, era sua irmã que tomava conta dela. Então ela achou que aquele colar parecia muito com a sua irmã, que tinha os olhos azuis. E aí ele disse: sim, esse dinheiro dá sim para você comprar esse colar para a sua irmã. E aí ela pediu: você pode embrulhar num papel muito bonito e colocar um laço, porque está chegando o Natal e eu quero dar à minha irmã. E aí ele disse: não, com certeza, vou botar este colar, vou fazer um embrulho, vou botar um laço muito bonito. E assim ele fez. Entregou a criança e ela foi
e deu de presente a sua irmã. Claro que a irmã mais velha percebeu que a sua irmã não tinha a menor condição de comprar aquele colar. Então, como ela viu a identificação da loja, para lá ela se dirigiu. E aí procurou o dono da loja e narrou o que tinha acontecido, que a sua irmã pequena chegou lá dizendo que ela tinha comprado aquele colar para poder dar de presente. E aí o dono da loja disse: sim, fui eu, inclusive, que atendi a sua irmã. E ela, de fato, comprou este colar. Mas como? Não pode. A gente não tem condições, a gente passa por muitas dificuldades. E aí o dono diz: a sua irmã carrega o que a maioria não tem, o amor, a gratidão. Então, em nome disso, você vai levar sim este colar. Eu não vou receber ele de volta, porque ela passou para nós aquilo que você expressa nela, o cuidado de mãe, o amor. Então, a gente vê que esse é o verdadeiro sentido do Natal, o Natal de amor, onde nós observamos, inclusive, que muitas instituições fazem as suas campanhas, vamos doar cestas básicas, vamos fazer um Natal diferente. Nós, inclusive, junto aos nossos familiares, fazemos uma campanha para, no final de semana que antecede ao Natal, que vai ser esse agora, no sábado, nós vamos ao interior de Sergipe, que se chama Areia Branca, e fazemos distribuição de cestas básicas às famílias. E no interior da minha mãe também, Estância Sergipe, tem o mesmo trabalho. E aí a gente pensa o quanto, neste momento, uma vez no ano, faz a diferença. A gente tem que lembrar daquela célebre frase da Madre Teresa de Calcutá. Eu sou uma pequena gota no oceano, mas o que seria do oceano sem a minha pequena gota? Eu não posso dar cesta básica todo mês. Eu não posso uma vez a cada semestre. Faça. Eu não posso uma vez no ano. Se reúna e não dê uma cesta básica, dê um pacote de leite, dê um pacote de café. Faça a diferença dentro daquilo que está ao seu alcance. E aí pensar que Jesus chega para poder modificar um panorama onde eu pensava em mim, ou no máximo naqueles que estavam mais próximos a mim. Eu não tinha este sentido de coletividade, do próximo que está mais distante, que é o desconhecido. Então, Jesus chega mostrando para nós que nós temos a capacidade de estarmos oferecendo bênçãos a todos estes que estão ao nosso redor e que talvez já estivessem há dias, há meses, há anos, e nós não percebemos que ele tinha uma dor. Era uma dor que ele não expressava verbalmente, mas a sua aparência já sinalizava que tinha algo nele que precisava de cuidado. Mas nós não conseguimos enxergar porque estamos preocupados com o próprio bem-estar, com o próprio conforto, com a satisfação das nossas necessidades básicas. Se as minhas estão satisfeitas, o problema é do outro, não é meu. Jesus chega para poder nos mostrar esta diferença. E aí vamos ao que Fenelon coloca ainda nesta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, item 9, ainda na Lei de Amor, quando ele vem lembrar a célebre frase
do nosso amado João Evangelista, o discípulo amado de Jesus, que já nos seus últimos dias, quando não conseguia mais sair de casa para pregar, para levar a mensagem de Jesus, estava ele recebendo a visita de todos aqueles que em algum momento foram beneficiados pela sua palavra, pela sua presença. E a cada um, quando finalizava o diálogo, ele dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era sempre esta a recomendação. E aí, certa feita, alguns, quando haviam saído da casa, comentaram, já tinham ido outras vezes, e aí veio o comentário: mas será que ele não tem outra coisa para falar para a gente? Diz sempre, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aí a gente vai e pensa: qual a importância de trazer a referência do amor? O amor que ainda não está vivido e representado pelos nossos passos, mas que tem este convite diário e incessante para que possamos experimentá-lo no nosso viver, no nosso cotidiano. Quando nós lembramos da nossa instituição Mansão do Caminho, nós não podemos desconsiderar a presença dos seus fundadores, Divaldo Franco e Nilson Pereira, e as tias que acolheram em suas casas de 8 a 10 crianças, trazidas, não foram geradas por elas, vindas de lugares distintos, com idades variadas, e acolheram como filhos e filhas. E o que essas tias passaram? O amor que nutriam e, de alguma maneira, figurando como se fosse a mãe daquelas crianças que foram abandonadas ou que os seus pais haviam desencarnado, mas estavam ali, naquele lugar. Em nome de quem? Em nome de quê? De um ideal. Em nome de Jesus, que chegou trazendo para nós, através da sua vivência, o significado do amor. Então, quando a gente diz a alguém eu te amo, é claro que nós temos diferentes concepções de amor, porque pode ser o amor na ordem da família, pode ser o amor na ordem das amizades, mas tem o amor que é aquele amor mais amplo que traz o significado de família universal e que este é o verdadeiro sentido do Natal, quando o nosso olhar ele se direciona para esta grande família ao qual nós estamos inseridos. Jesus chegou e, através da sua mensagem, ele trazia a esperança. Imaginemos o mundo em aflições, porque ele mesmo disse isso, e o que era a presença significativa que bastava olhar. Podemos imaginar Jesus olhando para nós e já vinha em nosso íntimo aquela sensação de bem-estar, aquela sensação, não vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou sair, eu vou superar, eu vou viver essa tempestade, mas logo ela vai passar. Então, o amor de Jesus era um amor que se traduzia em esperança de dias melhores. Nós precisamos acreditar em nós, em nosso potencial, naquilo que fomos convidados para poder executar, mas é preciso tomar a direção, tomar a frente deste comando, cujo comandante maior é Jesus.
que está no leme, que nos aguarda no porto seguro, mas que a cada momento envia o socorro para que nós possamos nos sentir mais apaziguados, mais harmonizados e, acima de tudo, acreditando neste ideal, no ideal de amar e de servir. Quando a benfeitora ela termina esta mensagem, ela vai fazer uma referência ao amor, dizendo assim: neste Natal, permite que o amor de Jesus te irrigue o coração e verta em direção daqueles para os quais ele veio, os nossos irmãos sofredores da terra. Então, ela está dizendo para que nós possamos deixar que este amor de Jesus, se nós vivermos, irrigue o nosso coração. O nosso coração abastecido de amor, vamos sentir a esperança, a alegria de viver, o bom ânimo, o bem-estar. Então, tudo, como consequência, vai nos direcionar para o melhor viver a nossa existência. E aí eu pergunto, em que momento Jesus renasceu no seu íntimo? Deste momento que você identifica até hoje, como nós estamos seguindo os passos de Jesus? Mas talvez tenha alguém que neste momento esteja a nos escutar e ainda não tenha permitido este renascimento de Jesus em nosso mundo íntimo. O convite é agora. Não deixemos para depois. Vamos usufruir neste momento da oportunidade que nos chega para o amor. O amor que é sinal, que significa o servir. Quando nós estamos abrindo as nossas mãos para poder servir, o nosso coração, ele automaticamente vai se abrindo e expandindo este amor que está em nós e aguardando as infinitas possibilidades de se manifestar em nosso cotidiano. Então, eu acho que essas seriam as reflexões relativas a este tema. Tânia, quando você estava falando, veio essa frase mesmo. O Natal é um convite à fraternidade universal. Independe de religião, porque ele avança, né? A cultura do Natal avança as tradições, as questões culturais e no conceito religioso também. Então, aprofundar no sentimento de Natal é trazer o Natal todo dia, né? Tem até uma música que convida a essa reflexão, o Natal todo dia, para a gente olhar esses gestos, atitudes do cotidiano desta maneira que você colocou aí, sempre aquele olhar do servir, né? O que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. E olhando aqui alguns arquivos, eu encontrei uma mensagem da Maria Antoniette Compre, que ela escreveu, ela tem até o e-mail dela. Ai, parece que tá junto. A Tânia já chorou, não vai chorar, é você. E ela escreveu assim, Tânia, mensagem de Natal. Era noite. E a escuridão se fazia. E a escuridão se fazia na terra quando os 3 reis magos avistaram uma luz. Era ele. O espírito que deixou a esfera crítica passou por todos os processos terrenos e viveu entre nós 33 anos. As galáxias
se movimentaram para deixar um marco de seu nascimento. Trazia com ele o código da lei universal. Deus é Pai, de infinita bondade e inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Governa por leis para que o planeta se ilumine, leis de amor para que nos amemos uns aos outros, criando e plasmando a terra como um jardim. É o semeador que saiu a semear. Dentro desse espírito fraterno e amoroso, agradecemos a todos aqueles que investiram seu tempo para manter e dar continuidade ao trabalho da divulgação da campanha do Evangelho no Lar. Pessoas que compartilharam os ideais de construção de um planeta mais harmonioso e feliz nesta data. Comemoração do nascimento do ser crístico. Que possamos renascer dentro do espírito de amor universal e ser mais um a contribuir para a iluminação do planeta Terra. Que a paz do Senhor nos abençoe. Feliz Natal a todos. Maria Antoniette Kuhn, um e-mail que ela mandou para a Josi. No dia, volta lá, 21 de dezembro de 2013. Ela retornou ao plano espiritual em 2016. Diga, Jo. Quer que eu falo? Pode falar. A Jo é continuadora do trabalho da Maria Antoniette Kuhn. Vem mais um pouquinho para cá. Aí. E esse é um exemplo, a Beline Antoniette Rodrigues, a irmã dela, está aí no Facebook nos acompanhando. E nós agradecemos muito essas palavras da Tânia, que a Maria Antoniette muitas vezes sentou nas mesas de divulgação da doutrina espírita junto com o tio Divaldo Pereira Franco. E nós nos encontramos depois, em 2018, visitando a Mansão do Caminho e participando do movimento Você e a Paz. 2017 com a Cristiane Beira e 2018 já em Salvador. Então é uma alegria bastante grande a gente lembrar de Paulo, assim como a Tânia disse. Paulo, na estrada de Damasco, quando ele se defronta com Jesus e diz a célebre frase, né, o que queres que eu faça? Isso a Tânia comentou aí. Em que momento que Jesus apareceu em nosso coração? Eu tenho uma pergunta, um questionamento a fazer. O irmão que te pede alguma coisa na rua, se você chegar a ele e falar assim, vamos no supermercado, vou comprar alguma coisa para você, ou vamos na padaria que eu vou dar um café, assim como a Tânia deu exemplo, que as crianças da Mansão do Caminho chegavam com fome. Esse irmão, ele não vai entrar no estabelecimento comercial, a grande maioria. Sabe por que não vai entrar? Porque ele tem vergonha. Porque ele acha que ele é inferior a você e inferior a quem está lá dentro. Porque a fome também, infelizmente, não traz dignidade à pessoa. A pessoa se sente indigna, ela perde a autoestima. Façam esse teste. Eu já fiz algumas vezes, todas as vezes, e as pessoas parecem que têm um sinal, né? Elas me veem, já vêm direto no meu carro ou na minha pessoa. Façam isso, levem a pessoa até a padaria, ela não vai entrar, porque ela sente vergonha. Quer falar, Tânia? Isso de fato, Luiz, acontece, e não é só a pessoa que sente vergonha. Ela pode até entrar, mas quem está dentro do estabelecimento vai olhar de maneira diferente. Eu lembro que há muitos anos eu li uma história na internet de que estava numa fila de uma hamburgueria para poder comprar dentro do estabelecimento. E aí tinha um morador de rua e a criança pediu ao pai que comprasse um sanduíche para aquele morador. E quando esse pai pede ao morador para poder entrar, todos que estavam começam a botar a mão no nariz, começam a olhar de maneira atravessada, que isso é a nossa condição de humanidade. Nós agimos assim porque nós somos ainda na vivência da matéria. Porque se tivéssemos, de fato, essa concepção de que somos espíritos agora se utilizando de um corpo como instrumento, nós não reagiríamos porque está com mau cheiro,
pela própria aparência, o olhar que recrimina, porque nós agimos assim em outras situações. Aqui foi um exemplo que eu li há muito tempo, mas que eu acho que ainda se reflete hoje. Vamos pensar quando nós estamos em algum lugar público e que chega alguém que é diferente. Quem não vai olhar de maneira, né, a achar estranha aquela presença? É o nosso julgamento, são os nossos preconceitos, mas se eu parto para poder auxiliar, para poder chamar aquele morador de rua a estar ali junto comigo, talvez os outros venham a criticar que não é o lugar dele, olhe isso, olhe aquilo, mas o local é público, não é impedido a entrada de ninguém. Claro que alguns estabelecimentos têm as suas restrições, mas nada relativo ao morador de rua. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar mais em nós aquilo que trazemos como preconceitos e que são distantes do verdadeiro sentido do Natal e da proposta de Jesus. Porque Jesus, lembrando que ele esteve com todo tipo de pessoas, pessoas de poder, de condição, marginalizados, leprosos, prostitutas, ladrões. Então, sem distinção, atendia a todos da mesma maneira. Falava enérgico quando era preciso, mas a própria palavra enérgica trazia um doce olhar que quebrava um pouco aquela maneira que era importante para o que fazia aquelas pessoas. E quando a gente vê na fala dele, quando as pessoas iam em busca de algo, ele sempre fazia uma pergunta: que queres que eu faça? Por que Jesus sempre perguntava isso? Para poder perceber a dimensão do desejo individual. E ele sabia, este está em condições, esse não está em condições, logo mais esse estará, esse dificilmente estará. Jesus é como se ele fizesse um raio-x do nosso espírito, traduzindo em momentos assim breves a nossa história, a nossa capacidade, a nossa potencialidade para poder estar fazendo ou não. E aí a gente vê que muitos daqueles que foram curados, eles retornaram às suas vidas dissolutas. Por quê? Porque, na verdade, quando nós estamos adoecidos, quem precisa de tratamento é a nossa alma, que vai projetar no corpo aquele processo. Então, Jesus está ainda hoje dizendo para nós: não vá, minha filha, por este caminho. Este é o caminho da perdição, mas é o que se apresenta aos meus olhos, à minha vista, como um caminho que eu quero percorrer. E aí Deus é sábio. De que maneira? É a sua escolha. Quer seguir? Ele não vai impedir. Ele vai permitir que eu siga. Agora, depois, eu vou estar respondendo. E aí a gente tem na possibilidade do amor a maneira de amortizarmos os nossos débitos, os nossos equívocos. Então, que nós possamos amar mais e mais para poder facilitar a vida que teremos no futuro. Porque se agora estamos vivendo agruras, as agruras também são passageiras. E quais são as construções que estamos fazendo para o nosso porvir? Quais são as sementes que estamos lançando ao solo da nossa existência? São muitas sementes de amor ou o amor ainda está muito distante daquilo que se apresenta como as minhas ações? Está desligado. Você falando, né? Além desses irmãos, né?
mesmo que eles não estejam cheirando mal, eles são discriminados, nós discriminamos. Aí eu lembrei de Chico Xavier, duas historinhas. A historinha que ele estava andando numa caravana, né, já bem noticiada nas mídias, e aí ele sai da turma e vai visitar um transeunte, né, o irmão que está aí, um morador de rua. Aí fala, nossa, o Chico foi lá, né, cumprimentar. Aí, depois que ele volta, ele fala, não, é irmão que eu já conheço, é muito evoluído, né? Aí ele cita a evolução daquele irmão. E o outro que ia no centro, né, que ele atendia, e toda vez que ele ia, esse até cheirava a mão e beijava o Chico, né? Ele adorava conversar com o Chico. E o Chico parava tudo que ele estava fazendo para receber aquele irmão. E toda vez ele dava um beijo no Chico, né? E deixava a marca dele no Chico, né? E também Chico se referenciava a ele como sendo um espírito diferenciado, né? Então, toda vez que a gente discrimina alguém, nós estamos achando que nós somos muito melhores que aqueles irmãos. Então, é só uma reflexão para a gente pensar, né? Nós 180 crianças que o tio Divaldo adotou, né? E todas as histórias que tem dele, e já citada aí pela Tânia. E eu queria fazer duas homenagens aqui, já que você falou de Estância, no Sergipe, né? O irmão que eu tenho lá da juventude, que ele reside em Cristinápolis, em Sergipe, mandar um abraço a todos aqueles de Sergipe, Estância, Cristinápolis, que é próximo, e falar também do meu avô Pascoal, que é exatamente o que você citou, Tânia. Quando eu era bem criança, ele levava as filhas e os netos mais velhos numa entidade chamada Nosso Lar, lá em Jaú, para visitar as pessoas no dia de Natal e de Ano Novo. Então, isso é extremamente interessante, porque se a gente tiver um tempinho e fazer isso, vai ter muita gente lá que não recebe abraço de ninguém e que está esperando um abraço, né? O movimento Você e a Paz, que aí a Tânia, depois do encerramento, vai falar melhor, ele foi criado pelo tio Divaldo Pereira Franco, esse é a 28ª edição, e para quem entrar no site Mansão do Caminho, é importante dizer, eu entrei aqui, lá tem um e-book do movimento Você e a Paz. Então, esse e-book, ele traz 35 aulas, agora que fechou, não, tem aqui, ele traz 37 aulas, cada aula dentro de módulos, né? Quem quiser copiar isso, pegar esse movimento Você e a Paz, tem ali um e-book, né? Que é um livro de professor com instruções, e ele fala, os blocos, eles são separados, né? Em paz interior, paz na família, paz na escola e paz no mundo. Então, foi elaborado pela Mansão do Caminho, né, esse trabalho formidável, um trabalho pedagógico que pode ser utilizado nos grupos religiosos, nos grupos, independente de ser espírita ou não, e nas escolas. Então, é um movimento que fica aí para a posteridade, né? Movimento Você e a Paz, e quem estiver em Salvador, o próximo a Salvador, aí a Tânia vai comentar onde fica, e eu agradeço muito, mas muito, conhecer os voluntários, os irmãos da Mansão do Caminho, e toda a equipe que está aí, né? Os irmãos do Rio Grande do Sul, os irmãos do Paraná, né? Tem gente que vem do Brasil e do mundo, nesse dia 19, que é feriado municipal, né? É feriado em Salvador. Obrigado pela oportunidade, Tânia. Obrigada, queridos amigos, irmãos. Chegamos ao último encontro deste ano, Tânia. Que alegria e gratidão podemos caminhar nesse projeto de vida. Muito obrigada. Cada presença, palavra, essas vibrações, né, contribuem para esse espaço se tornar um lar espiritual. Né, essa o sala... último com a Mansão do Caminho, né? Porque 24, 31 a gente tem reunião. Sim, o último com a Tânia. Então, a gente agradece. Jesus continua nascendo em cada gesto de amor, renovando nossas forças, sonhos. E muito obrigado por este ano de convivência. O próximo está aí chegando, já temos as datas. Então, que cada um receba o nosso abraço. Feliz Natal e o ano de paz. E até o próximo encontro.
Nós passamos o encerramento para a Tânia, teremos ainda os encontros dia 24 e 31, mas a Tânia vai fazer o encerramento dessa reunião de luz. Então, eu queria falar um pouco desse movimento Você e a Paz. Ele vai acontecer em um horário diferente este ano. Se pensou em diversos países que acompanham, porque ele tem uma transmissão, né? Diversos países que estava ficando muito tarde para fazer o acompanhamento. Então, resolveu-se, mudou de local, vamos fazer no Parque da Cidade, no anfiteatro do Parque da Cidade. Nunca fizemos neste local. E o ambiente é um ambiente muito aprazível, o próprio nome já diz, o Parque da Cidade, com muitas árvores, muito acolhedor o ambiente, e que depois de um determinado horário também vai ficando perigoso de estar nesse ambiente. Então, foi pensado de estarmos das 14 às 17 horas, mas a partir das 10 horas da manhã vão ter algumas barracas, aferição de pressão, glicemia, contação de histórias. Então, vai ser assim um movimento diferente, porque será o segundo ano sem o tio Divaldo. Ano passado, ele ainda encarnado não teve possibilidade de se fazer presente. Então, este vai ser o primeiro ano em que ele, de fato, não está fisicamente conosco, mas tenho certeza absoluta que ele estará acompanhando e vibrando para que tudo dê certo. Então, fica o convite para quem mora aqui em Salvador, em adjacências, para que no próximo dia 19 de dezembro possa estar junto conosco a partir das 14 horas no Parque da Cidade. E agradecer também a vocês por este ano de trabalho, pela oportunidade de estar lendo um pouco mais a respeito de Jesus, das mensagens que nos foram propostas para reflexão. Há sempre um grande aprendizado para mim quando eu penso no tema e vou levar para vocês. Eu levo em primeiro lugar para mim. Então, esse é um momento assim muito importante, porque nós sempre crescemos na medida que vamos buscando um estudo e a reflexão. Agradecer ao casal maravilhoso, Josi e Luiz, por essa presença amiga e acolhedora, e que possamos continuar juntos em 2026. Obrigada. Vamos mandar um abraço para a Luziane, né, Tânia? Também a parceira desse projeto, que eu conversei com ela outro dia, ela estava em outra cidade fazendo palestra e contou de estar conosco hoje, mas surgiu esse trabalho, ela não conseguiu conciliar, pediu mil desculpas. Então, um abraço a Luziane, porque a Mansão do Caminho foi para nós um caminho de luz também. E vai sempre ser. Nós sentamos ali com vocês e sentimos que fiquem firmes, continuem a trabalhar. Estejamos juntos sempre. Que a gente estava órfão. E aí nos acolheram um abraço para a Ju, que é irmã da Maria Compre, e para os irmãos que estão aqui do Brasil e do exterior, né? E aqueles que virão essa live em seguida. Abraços, internautas. Faça a prece, por favor, Tânia, para a gente encerrar. Os nossos queridos ouvintes. Jesus renasce em nosso íntimo, trazendo-nos a força do teu amor, como uma chama que vai se espalhando, energizando, fortalecendo, aquecendo os nossos corações. Que este amor do Mestre passe a ser a vivência de cada um de nós. Mesmo diante das agruras que temos atravessado, mantenhamos-nos firmes em nossos propósitos, naquilo que desejamos
para a nossa jornada na atual encarnação. Jesus nos acompanha, Jesus nos orienta, Jesus aguarda pacientemente de cada um de nós. E é por isso que aqui nos encontramos para fortalecer o nosso mundo íntimo, para que tenhamos vigor, bom ânimo e jamais desanimemos. Que neste momento que se aproxima do Natal, os nossos corações espalhem este amor que ora recebemos de Jesus, especialmente na direção daquele que talvez tenhamos tido alguma experiência desagradável, algum conflito, alguma desavença. E que os nossos propósitos de servir se fortaleçam mais e mais. Que o ano que ora inicia nos traga mais alegrias, esperança, amizades, harmonia, e tudo isso com Jesus em nossas mentes, em nossos corações. E que a paz de Jesus siga conosco e nos envolva, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, querida irmã. Muita paz, luz, espiritualidade e bondade nos corações. Tchau, tchau. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos aí nesses desafios para 2026 e que a luz faça morada em nossos corações. Obrigado por tudo. Muita paz.